Eu lá no início, quando descobri a minha restrição ao glúten, eu sempre fui acostumada a comer pão no café da manhã, como eu disse, né? E quando eu descobri a restrição ao glúten, eu fiquei sem chão. Primeiro, né? Quando a gente mora com os pais, né? Quando a gente é mais jovem, que mora com os pais, a gente tem a mãe para dar suporte, né? Ah, ela vai aprender a fazer. Eu tenho muitas alunas que são mães de pessoas, de crianças que têm, ou jovens, adultos, né? Que têm restrição e elas foram aprender, né? Para fazer para os seus filhos. Então, a gente ter o apoio da mãe, principalmente, do pai ali, é muito importante. E eu não tinha isso porque eu não morava com eles, né? Eu tinha me mudado para outra cidade bem distante, para correr atrás dos meus sonhos, enfim, e eu não tinha esse apoio, então eu tive que me virar sozinha. Eu não sabia fazer nada, gente, eu não sabia fazer nada, nem com glúten, nem muito menos sem glúten, né? Então foi muito complicado, foi um perrengue muito grande até eu conseguir fazer alguma coisa que desse para comer. Eu demorei muitos anos, não foram meses, foram anos, até conseguir fazer um pão que desse para comer. Os meus primeiros pães, desastre total, todos foram pro lixo, todos mesmo. Então eu demorei alguns anos para conseguir, eu me sentia perdida, porque eu pensava, nossa, eu não sei fazer pão. Como que a gente vai viver sem comer pão no café da manhã, né? Lanche, enfim. Pão é uma coisa que está na nossa cultura, a gente já está acostumado a consumir. Quando a gente se vê diante de uma restrição que te impede de comer um pão francês no café da manhã, é desesperador. Eu sei que se você tem a restrição, você já passou por isso ou tá passando por isso porque descobriu agora. Então, eu me sentia muito perdida. Eu joguei muita coisa fora, né? Os primeiros anos foram bem complicados, porque eu não sabia fazer. Os bolos, os bolos não é o assunto da live, mas nem os bolos funcionavam, que são receitas mais simples, né? Que a gente consegue executar, assim, com um pouquinho mais de facilidade do que os pães. Os pães a gente tem um pouquinho mais de dificuldade quem tá começando. Então, nem bolo eu consegui acertar, né? Veja lá, pães. Então, eu demorei muitos anos e eu não quero que você passe por isso também, porque eu sei que é muito difícil, né? É muito complicado você, sem querer, né? É impossível não acontecer isso. Você se isola um pouquinho socialmente, né? Você se restringe a sair, por exemplo, vai comemorar o aniversário de uma pessoa na pizzaria. Como que você vai pra pizzaria? Primeiro que o lugar, né, tem glúten por todo o ar. Porque ali eles fazem as pizzas, a farinha de trigo tá ali, né, plainando no ar. Então é complicado. Você vai sair, vai ver as pessoas consumindo e você vai ficar só olhando. Então é difícil quando você não sabe fazer. É difícil. Você tem um pouquinho desse isolamento social. Eu sofri isso, né? É complicado isso. Então, quando você aprende a fazer, você elimina isso da sua vida, isso é muito legal. Então, como que eu consegui dar essa volta por cima, né? Depois de muito tempo, depois de alguns anos, eu consegui começar a acertar as minhas receitas de pães. Mas foi com estudo, sozinha, desbravando a internet ali para tentar descobrir como que eu ia fazer funcionar uma receita sem glúten. Então, demorei muitos anos, joguei muita coisa fora, me frustrei demais, comi muita coisa ruim. Passei vontade de comer muita coisa, mas eu consegui. Então, eu me tornei capaz de fazer pães, bolos, biscoitos, sobremesas, lanches, sanduíches, né? Tudo sem glúten e perfeitos. Eu me tornei capaz e eu não sabia fazer nada. Então, eu sei que é possível para você também, tá? Eu estou aqui para encurtar o seu caminho, para te mostrar exatamente o que deu certo. Gente, peraí que tá passando um som aqui na rua. Tá indo embora. Então eu tô aqui para encurtar e facilitar o seu caminho. Eu quero que esse caminho seja o mais rápido possível e o mais confortável possível. Que você não tenha que desperdiçar muito ingrediente. Claro, eventualmente você erra uma coisa ou outra, mas depois que você aprende a fazer, você não erra tanto. Você pode errar alguma coisa na receita, mas você não é aquele ponto de ter que jogar a receita inteira no lixo, né? Você erra um pouquinho, ela pode ficar um pouquinho, não crescer tão bem, ou ficar um pouquinho sequinha, mas não é motivo para jogar fora. E quando a gente não sabe fazer, a gente tem que jogar fora mesmo, porque muitas vezes não dá pra gente consumir, né? Então, para você não perder anos da sua vida, centenas de ingredientes, eu tô aqui para te ajudar no que eu puder. Eu quero encurtar o seu caminho, tá? Eu sei que demora quando a gente tá sozinha, é muito complicado, mas acompanhado a gente vai muito mais rápido e muito mais longe, tá? Então eu tô aqui para te ajudar sempre. Minha aluna Mari também não sabia fazer. Ela passou 4 anos porque ela descobriu que as filhas
tinham sensibilidade, né? Tinham restrição ao glúten. E ela passou 4 anos tentando acertar as receitas sem glúten. Ela não conseguia fazer pães. Ela fazia 3 tipos de bolos: cenoura, banana e tinha outra receita que eu esqueci qual é o sabor. Mas cenoura e banana eu tenho certeza. E ela falava que os bolos dela ficavam secos, farelentos. O de banana, quando você fazia assim, parecia chuva, segundo ela, porque esfarelava inteiro. E as meninas tinham que... Ah, era amendoim o outro bolo. Então era banana, cenoura e amendoim. Eram os 3 tipos de bolos que ela sabia fazer durante os 4 anos que ela ficou tentando aprender a fazer pães, aprender a fazer bolos, pegou receita da internet e não conseguia acertar, não conseguia acertar. Depois que ela começou a aplicar o meu método, ela conseguiu resultado em menos de 1 mês. Em menos de 1 mês, ela começou a comercializar os seus pães e os seus bolos sem glúten, porque ficavam perfeitos e as pessoas queriam consumir aquilo que ela estava fazendo. Então, olha só, com o método certo, seguindo o passo a passo, observando a receita, observando os ingredientes, você consegue o resultado muito rápido. Tem aluna minha que entrou para o curso, da turma 6, eu acho, a Rosana, não sei se ela tá na live. Ela entrou para o curso, fez as aulas lá que ela queria. No dia seguinte ela fez, tá? No dia seguinte ela já fez uma receita de pão e acertou. É incrível quando você pega o método correto, pega uma receita correta, segue exatamente o passo a passo que está descrito naquela receita. Quando você aprende sobre os ingredientes, é inevitável você acertar, tá? É meio contraditório, mas você vai acertar de qualquer jeito, porque você tem o conhecimento, você sabe como fazer a receita e você tem a receita equilibrada. Então, é inevitável você acertar essa receita, tá? Eu sei que você pode estar se achando um pouquinho incapaz hoje. Eu me senti assim lá no início, porque você fez, né, já faz algumas receitas e elas não ficam como você gostaria, ou porque você não consegue acertar mesmo, você tem que jogar fora as suas receitas. Então, eu sei que você pode estar se sentindo um pouco desmotivada, né, um pouco incapaz, mas, gente, não precisa se sentir assim, tá? A gente consegue, eu tenho certeza absoluta que você consegue também. Com um pouquinho de dedicação e persistência, sempre, tá? Sempre dedicação e persistência. Fazer uma receita sem glúten não é você pegar uma receita da internet qualquer, pegar os ingredientes que tá lá descrito, misturar de qualquer jeito, colocar na forma e levar para assar. Não funciona assim. Receita sem glúten não funciona assim. Você pode fazer em casa. Se você se você nunca fez dessa maneira, testa para você ver se funciona. Não funciona. Você precisa das técnicas corretas de mistura de ingrediente. Você precisa conhecer os ingredientes para saber por que o açúcar está na receita, por que o óleo vegetal está na receita. Então, quando você tem esse conhecimento básico, tá? Você consegue executar qualquer receita e dá certo sim. Então, é possível, você é capaz. E eu estou aqui para te ajudar nessa jornada. Eu vou te ensinar somente o que deu certo, o que dá certo para mim, né? O que eu ensino para as minhas alunas, o que funciona. Você só vai aprender o que funciona. E isso vai te encurtar o caminho, vai te dar muito mais tempo, tá? Você vai conseguir comer suas coisas maravilhosas muito mais rápido do que se você estivesse fazendo isso sozinha, se você estivesse sozinha no caminho, tá? Eu estou para te ajudar também. E por que eu falo que você é capaz? Porque eu fui e eu não sabia fazer nada, porque eu tenho uma aluna, ela chama Márcia, que ela disse que ela solava até bolo de caixinha com glúten. Ela não sabia fazer nada sem glúten. E ela se tornou capaz de fazer os pães e os bolos perfeitos sem glúten dela, para a filha dela que tem restrição, tem doença celíaca. Então é possível, mesmo que você não saiba cozinhar, mesmo que você nunca tenha feito uma receita, mesmo que você esteja fazendo e não esteja acertando. É possível sim, você é capaz, você precisa só se dedicar um pouquinho e ter persistência. Eventualmente a gente vai errar alguma coisa na receita, tá? Isso é comum, não tem que se desesperar. O que você tem que fazer? Errei a receita hoje, o que eu vou fazer? Eu vou dormir e amanhã eu vou fazer a receita de novo. Vou corrigir o que deu errado, vou prestar atenção. Ah, minha massa ficou seca. O que eu tenho que fazer então?
trazer mais umidade para essa massa. De que maneira? Eu posso colocar um pouquinho mais de água, né, de líquido, porque meu pão ficou com a massa muito seca, então eu posso hidratar mais essas farinhas. Então é isso, é no dia a dia, é na prática, é com dedicação, é com persistência que você vai conseguir, vai se tornar capaz de fazer os seus pães e bolos perfeitos sem glúten em casa, que você vai conseguir ter um pão delicioso no café da manhã, com dedicação e persistência.